A discussão sobre o céu e o inferno nas religiões abraâmicas nunca foi apenas uma descrição mitológica da vida após a morte. Em vez disso, ela reflete uma longa história de preocupação humana e a busca pela justiça divina. Desde as primeiras escrituras hebraicas, em que o Sheol aparecia como um abismo silencioso que abrigava tanto os justos quanto os ímpios, até o desenvolvimento da literatura rabínica posterior, com conceitos como Olam Rabá, o mundo vindouro, e Gehinnom, como o mundo dos mortos. Como um estágio temporário e purificador, a compreensão da vida após a morte evoluiu significativamente. No cristianismo, essa dualidade se tornou mais pronunciada, apresentando a opção clara de vida eterna ou punição eterna. Embora a doutrina do purgatório tenha surgido como uma ponte entre a salvação completa e a retribuição, o Islã ofereceu as representações textuais mais detalhadas, descrevendo os vários níveis do paraíso a partir de rios caudalosos e graus de recompensa, em contraste com as camadas do inferno. Juntamente com o conceito de Barzakh, o estado intermediário que separa a vida terrena da ressurreição, entre o medo e a esperança, o anseio pela felicidade e o pavor da punição, essas crenças serviram não apenas como narrativas religiosas, mas como estruturas profundas para a compreensão da existência humana, o significado da justiça e a natureza da imortalidade. Neste vídeo, exploraremos a jornada do céu e do inferno nas religiões abraâmicas, desvendando como esses reinos evoluíram de sombras misteriosas para visões escatológicas detalhadas, e como as questões de justiça, recompensa e punição permanecem centrais para cada religião. Fique conosco até o final, e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receber todo o nosso conteúdo mais recente. Quando voltamos ao início do período hebraico, encontramos uma visão da vida após a morte que é surpreendentemente diferente daquela que as religiões abraâmicas posteriores descreveriam. Não há descrições detalhadas do céu ou do inferno, nem rios de recompensa ou tormentos de punição. O que domina a imaginação é um único Sheol. No pensamento religioso antigo, o Sheol não era nem um paraíso para os justos, nem um inferno para os iníquos. Era um submundo misterioso para o qual todos os mortos desciam. Sem exceção, o bem e o mal, o profeta e o opressor, todos convergiram em um espaço incolor semelhante a uma casa de silêncio, onde as almas existiam como sombras pálidas desprovidas de alegria ou dor, uma mera existência sem vida. Essa percepção tornou a questão da justiça divina especialmente urgente. Como alguém que passou a vida em obediência poderia ser igual a alguém que viveu em transgressão se o destino deles fosse o mesmo? Aqui, a natureza temporal da recompensa e da punição no pensamento inicial da Torá se torna evidente. Em vez de planejar uma vida após a morte, as consequências foram percebidas na vida atual. As bênçãos eram concedidas à comunidade se ela permanecesse fiel à aliança de Deus, enquanto as maldições recaíam sobre aqueles que violassem seus mandamentos. Essa ideia é especialmente clara na estrutura de Deuteronômio, onde a obediência é apresentada como uma garantia de prosperidade política, social e econômica, enquanto a desobediência leva à derrota, à ruína e ao exílio. Em outras palavras, a vida após a morte não era a principal arena para a justiça. A própria história, por meio de recompensas e punições tangíveis, serviu de palco para a justiça divina. O Sheol, portanto, é menos um reino de avaliação moral e mais um cenário sombrio, enfatizando que, no pensamento hebraico primitivo, a vida na Terra era o principal teatro onde a justiça divina e a responsabilidade humana se desenrolavam. Com o desenvolvimento da literatura rabínica e a expansão das discussões após o período bíblico, noções mais claras sobre a vida após a morte começaram a surgir no pensamento judaico. O Sheol não era mais o único conceito, um lugar sombrio para os mortos, mas uma ideia mais otimista. Nessa visão, os justos recebem uma porção especial de Deus, representando uma continuação da vida em um sentido espiritual, repleta de serenidade e paz. Na imaginação judaica, esse mundo era frequentemente associado ao Jardim do Éden, não como um local físico, mas como um símbolo de tranquilidade eterna e uma recompensa para aqueles que seguiam fielmente os mandamentos de Deus. Por outro lado, a ideia de Gehinnom surgiu como um conceito complementar de punição.
Diferentemente das noções cristãs ou islâmicas de inferno eterno, o Gehinnom era entendido como um estágio temporário de purificação em vez de condenação permanente. De acordo com a maioria dos relatos rabínicos, uma alma não permanece no Gehinnom por mais de 12 meses. Após esse período, ele é purificado e preparado para entrar no Olam Haba. Somente em casos raros de extrema rebeldia uma alma seria excluída desse caminho. Essa perspectiva deu ao conceito de punição um propósito funcional. Não se tratava de vingança, mas de um processo de purificação, abrindo o caminho para a recompensa e a realização espiritual. Com o filósofo judeu medieval Moses Maimônides Rambam, o foco mudou ainda mais das imagens físicas de prazer para a dimensão espiritual da recompensa após a morte. Para Maimônides, a felicidade não era encontrada em prazeres tangíveis, como comida ou bebida, mas na proximidade da alma com Deus, alcançando os mais altos níveis de conhecimento e tranquilidade. Essa perspectiva racional enfatizava que a verdadeira imortalidade não é medida pelo prazer mundano, mas pela união da alma com sua fonte divina. Embora algumas escolas filosóficas mais rigorosas considerassem a possibilidade de punição prolongada ou até mesmo a aniquilação de certas almas rebeldes, a abordagem predominante se inclinava para a esperança. Assim, o judaísmo desenvolveu uma visão única que combina a justiça e a misericórdia divinas, uma justiça que garante que as transgressões não fiquem impunes, e uma misericórdia que não torna a punição eterna na vida após a morte, mas sim um estágio de reforma que prepara a alma para o mundo dos justos. Com o surgimento do Novo Testamento no cristianismo, a linguagem da vida após a morte ficou mais clara do que nunca. O Evangelho de Mateus afirma com firme autoridade que esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. Essa afirmação não é apresentada como uma mera metáfora poética, mas como uma declaração de uma dicotomia final que molda o destino humano. Ou o crente entra na vida eterna, ou desce ao inferno cristão, onde o aguarda a punição eterna. O livro do Apocalipse acrescenta uma dimensão cósmica a essa visão. Então vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Aqui as lágrimas desaparecem, a morte é abolida e a presença de Deus entre os humanos se torna a essência da felicidade. O cristianismo primitivo não retratava o céu apenas como um jardim sensorial, nem o inferno apenas como um castigo físico. Em vez disso, a própria eternidade foi concebida como uma medida da justiça divina, justiça que transcende a história humana e restaura o equilíbrio para aqueles que foram oprimidos ou injustiçados. No entanto, essa estrutura levanta questões teológicas complexas. Como você entende os graus de felicidade no céu? Se todos habitam na presença de Deus, podem existir distinções entre os santos e os crentes comuns? E quanto às almas que morrem em graça, mas não alcançaram a perfeição espiritual plena? Mais tarde, essas questões abriram caminho para que a Igreja Ocidental desenvolvesse um conceito que reconciliasse a justiça e a misericórdia divinas, o purgatório. A teologia católica respondeu a essas preocupações estabelecendo o ensino do purgatório como um estágio de transição para a purificação final. A morte na graça de Deus garante a salvação, mas nem sempre assegura a completa purificação interior da alma. O purgatório, portanto, serve como uma ponte entre o julgamento e o céu, onde o sofrimento temporário atua como um remédio, limpando a alma de suas imperfeições residuais antes de entrar na visão beatífica, o encontro direto e alegre com Deus. Esse conceito não era meramente teórico. Ela influenciou a vida religiosa diária dos fiéis. Orações pelos falecidos, missas especiais e práticas devocionais tornaram-se ferramentas pastorais criadas para ajudar as almas em sua jornada de purificação. Aqui a misericórdia de Deus, que nunca fecha a porta para o perdão, encontra a liberdade humana, que pode deixar rastros de pecado mesmo após o arrependimento. O sofrimento experimentado no purgatório não é uma punição arbitrária, mas uma cura espiritual que transforma as feridas em santificação, garantindo que a alma se aproxime de Deus em pureza e alegria. Assim, a teologia católica apresenta um equilíbrio intrincado entre a justiça e a misericórdia divinas, ilustrando como a purificação temporária prepara os fiéis para a união eterna com Deus, tornando a vida após a morte um processo de esperança, transformação e reconciliação final.
No centro da teologia ortodoxa oriental, a compreensão do céu e do inferno difere fundamentalmente de outras tradições cristãs. O cristianismo ortodoxo não percebe a vida após a morte como locais físicos separados com limites definidos, mas sim como a presença do próprio Deus. Essa luz divina se manifesta a todos os seres humanos em sua essência imutável, mas sua recepção varia de acordo com o estado do coração de cada pessoa. Aqueles que abrem o coração para a fé e o amor experimentam isso como uma felicidade eterna, enquanto aqueles que se fecham com ódio e rejeição percebem isso como uma dor insuportável. Esse conceito está intimamente ligado à teoses ou divinização, na qual os seres humanos participam da vida e da graça de Deus. Dentro dessa estrutura, o inferno não é uma punição externa imposta do alto, mas um reflexo do estado interno da alma quando confrontada com a luz divina. Embora a ortodoxia não reconheça oficialmente o purgatório, como faz a Igreja Católica, ela não nega a possibilidade de purificação espiritual após a morte. Essa purificação é entendida não como um terceiro lugar fixo entre o céu e o inferno, mas como um processo dinâmico ligado às orações da Igreja pelos falecidos. Os cristãos ortodoxos acreditam que essas orações podem aliviar o sofrimento das almas e aproximá-las da luz de Deus. Nessa visão, a tradição ortodoxa harmoniza a fé na justiça e na misericórdia de Deus com a recusa em compartimentar a vida após a morte em zonas separadas. No protestantismo clássico, entretanto, o quadro é totalmente diferente. Os protestantes enfatizam um retorno direto aos textos do Novo Testamento que delineia claramente duas exclusividades: a vida eterna para os justos ou a condenação eterna para os ímpios. Consequentemente, eles rejeitam firmemente o conceito de purgatório como um acréscimo humano não respaldado pelas Escrituras. Para os protestantes, não existe um estado intermediário após a morte, porque a salvação está totalmente enraizada na fé em Cristo e na graça da redenção, e não em qualquer processo póstumo de purificação. A divergência entre a ortodoxia e o protestantismo não está na existência do céu e do inferno, mas em sua interpretação. A ortodoxia os vê como a manifestação da presença de Deus vivenciada de acordo com a condição do coração, enquanto o protestantismo os vê como destinos predeterminados e separados a partir do momento da morte. Em ambas as tradições, no entanto, a face de Deus permanece central para a experiência da vida após a morte, seja como alegria eterna ou como sofrimento sem fim. Quando abrimos as páginas do Alcorão, descobrimos que a visão islâmica da vida após a morte não é um conceito estático e abstrato, mas um mundo vibrante e intrincado, cheio de símbolos, sinais e orientação moral. Isso fica mais evidente na representação do paraíso, onde os fiéis recebem a promessa de uma felicidade que ultrapassa a imaginação humana. O Alcorão afirma que há rios de água, leite não poluído cujo sabor nunca muda, vinho delicioso para quem o bebe e mel puro. Muhammad 15. Essas imagens apelam para os sentidos em formas familiares, mas são perfeitamente puras, livres das imperfeições do mundo terreno. Além dessas descrições sensoriais, o Alcorão enfatiza, juntamente com as tradições proféticas, que a recompensa final transcende o prazer material. Preparei para os meus servos justos o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e o que nunca ocorreu ao coração humano. Assim, a bem-aventurança da vida após a morte aponta para uma realidade divina que as faculdades humanas não conseguem compreender totalmente. Por outro lado, o inferno é retratado como um reino de humilhação, punição e ajuste de contas espiritual. Suas representações são de diversos rios escaldantes, zacum amargo, frutas, escuridão congelante e correntes e grilhões que prendem os culpados. Essa variedade é deliberada, mostrando que a punição é proporcional à gravidade da descrença ou do comportamento pecaminoso. O Alcorão adverte explicitamente que os hipócritas estarão nas profundezas mais baixas do fogo Anisa 145, indicando que o inferno é estratificado com diferentes níveis adequados à natureza e à gravidade dos atos de cada pecador. Entre a promessa e a advertência, o Alcorão apresenta uma compreensão gradual da vida após a morte. Aqueles que combinam fé, ações justas e esforço no caminho de Deus recebem a promessa de misericórdia, prazer divino e jardins na Taubá 20 a 21, refletindo níveis crescentes de recompensa. A punição, por sua vez, segue a justiça divina adaptada às ações de cada um. O Alcorão também apresenta o estágio intermediário, e atrás deles há uma barreira até o dia em que forem ressuscitados.
Al-Mu'minun 100. Esse estágio separa o mundo vivo da ressurreição, afirmando que a existência humana continua além da morte até o julgamento final. O pensamento islâmico faz distinção entre punição eterna e correção temporária. De acordo com os estudiosos sunitas, os incrédulos permanecem eternamente no inferno, enquanto os crentes pecadores podem enfrentar um sofrimento temporário proporcional aos seus pecados, mas acabam entrando no paraíso por meio da misericórdia e intercessão divinas. Esse equilíbrio garante que a justiça divina seja mantida e, ao mesmo tempo, manifesta a compaixão infinita de Deus. A tradição e os estudos expandem esses conceitos. O paraíso é descrito como tendo 100 níveis para aqueles que se esforçam no caminho de Deus, cada nível separado por grandes distâncias, semelhante ao espaço entre o céu e a terra. Ela possui vários Al-Firdos Al-Ala, Jardins do Éden, Dar as-Salam Al-Mawa. Refletindo a riqueza espiritual e a profundidade moral do ensinamento islâmico, esses nomes e níveis destacam que a recompensa não é uniforme, mas depende do esforço, da fé e da graça divina. Dessa forma, o Alcorão e as tradições proféticas fornecem um mapa moral abrangente da vida após a morte, orientando a humanidade tanto no medo quanto na esperança e reforçando que a justiça e a misericórdia finais estão entrelaçadas no plano de Deus. A reflexão sobre o paraíso e o inferno nos textos islâmicos vai além da representação de uma vida após a morte. Ele transmite uma mensagem mais profunda sobre a consciência humana, da responsabilidade moral e existencial. As descrições do Alcorão, desde rios de leite, vinho e mel até as profundezas mais baixas do inferno, não servem apenas para alimentar a imaginação, mas para confrontar o crente com uma pergunta decisiva: qual caminho você escolherá? Quando o Alcorão menciona o paraíso mais elevado, Al-Firdaus Al-Ala, ele não o apresenta como um reino distante e separado, mas como uma meta moldada por meio da fé e de ações justas. Até mesmo um pequeno ato de caridade ou uma palavra gentil pode se traduzir em um avanço nas fileiras do paraíso. Assim, a vida se torna um teste contínuo em que cada escolha e ação posiciona a pessoa no limiar da felicidade ou nega seu acesso a ela. Por outro lado, a representação do inferno não é um fim em si mesmo, mas um aviso que equilibra a promessa divina com a responsabilidade. A menção de suas camadas e da punição temporária para os crentes pecadores não fecha a porta da esperança. Em vez disso, ela enfatiza que a justiça divina faz distinção entre os íntegros e os negligentes. O medo do inferno, portanto, torna-se uma força motivadora para a reforma moral, não apenas uma imagem aterrorizante. Entre a morte e a ressurreição está o Barzakh, um estágio intermediário que carrega um poderoso significado simbólico. A vida não cessa com a partida da alma. Os atos humanos não desaparecem com o corpo. Eles permanecem presentes, aguardando o julgamento. Barzakh serve como um lembrete de que a responsabilidade não termina com a morte e a justiça divina é inevitável. Em meio a esse equilíbrio de promessas e advertências, o conceito de intercessão é um elemento crucial. Isso não elimina a responsabilidade pessoal, mas abre a porta para a esperança, demonstrando que a misericórdia de Deus se estende além do julgamento humano. A intercessão não é uma isenção absoluta de consequências. Em vez disso, é uma ponte que lembra aos fiéis que o erro não significa destruição eterna e que o retorno à misericórdia de Deus continua sendo possível mesmo após uma queda. Em última análise, as representações islâmicas do paraíso e do inferno apresentam um universo moral dinâmico, onde cada ação, escolha e intenção tem peso, onde a justiça e a misericórdia coexistem e onde os seres humanos são continuamente convidados a alinhar suas vidas com a orientação divina para alcançar a salvação. Em conclusão, as religiões abraâmicas, apesar das diferenças nos detalhes, concordam que a vida tem significado e que a eternidade incorpora tanto a justiça quanto a misericórdia. O judaísmo enfatiza a purificação e a esperança. O cristianismo apresenta um destino diante de Deus com paraíso e punição, usando o purgatório como ponte. E o Islã oferece a promessa do paraíso e a advertência do inferno com Barzakh até a ressurreição. Assim, o paraíso e o inferno continuam sendo um chamado à piedade e à esperança duradoura, e isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de acompanhar todos os novos conteúdos, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação.